A carta de Paulo aos Colossenses ela é muito parecida com a carta de Paulo aos Efésios. Alguns que tratam até uma carta gêmea da carta de Efésios, trata ali desta semelhança. Talvez por conta do seu conteúdo ter alguma semelhança e também porque foram escritas ali muito próxima. Paulo estava no mesmo lugar quando escreveu, então, as duas cartas. Mas há essa semelhança entre a carta de Efésios e a carta de Colossenses. A nível de introdução, eu destaquei a carta aos Colossenses combatendo os falsos ensinos. Nós vemos isso no decorrer dos 4 capítulos da carta de Colossenses, embora seja uma epístola não extensa, não muito extensa, como as outras cartas de Paulo, por exemplo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, que são cartas extensas, mas é fundamental os ensinamentos e muito prático o ensinamento que Paulo nos traz ao escrever aos irmãos de Colossos. Se você for observar a nível histórico, Colossos era uma cidade da província da Ásia Menor. Havia uma distância ali de 160 quilômetros a leste da capital, que a capital no tempo de Paulo era Éfeso, na Frígia. Saía do mar meridional hoje na atual Turquia. A cidade ficava na estrada principal que ia de Éfeso a Sardes até o Eufrates, até o rio Eufrates. A igreja em Colossos, ela foi fundada, provavelmente, foi plantada, provavelmente, por Epáfras, que era um dos colaboradores de Paulo, e nós encontramos isso no decorrer dos seus escritos, no capítulo 1, no verso 7, também no capítulo 4, lá nas saudações finais de Paulo, do verso 12 e verso 13. Nós vemos que Paulo ele nunca visitou a igreja de Colossenses, nunca esteve presente à cidade de Colossos. Epáfras, seu colaborador natural de Colossos, foi quem ajudou nesta tarefa missionária de evangelização e plantação desta igreja. Lucas, lá em Atos 19, a partir do verso 10, observou e nos traz a sua observação de Atos, que a mensagem de Paulo em Éfeso, onde provavelmente Epáfras conheceu Paulo, foi propagada com tamanha eficácia que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. É o que Lucas nos traz em Atos 19. Puderam ouvir todos os habitantes. Quando ele trata de todos os habitantes, seria de uma forma geral. Todos puderam ouvir. Todos ouviram a mensagem. Segundo um grande homem que estudou as cartas paulinas e mergulhou nos seus escritos, Peterson, ele traz que o povo de Colossos, na época de Paulo, em sua maioria, acreditava que o ar em torno deles estava cheio de espíritos invisíveis e que se os humanos ignorassem o perigo, ignorassem os espíritos, e havia um perigo que tais espíritos o repreendessem, manuscritos como encantamentos, havia muito disso em Colossos. Esses manuscritos, eles tinham o misticismo para controlar estes poderes místicos, proteger-se deles. Era conhecido como cartas efésias. Os colossenses tinham medo de desagradar os espíritos, ficando, então, expostos à doença, à pobreza. Havia muito disso na cidade de Colossos. Eles acreditavam que entre o céu e a terra
havia milhares, legiões de espíritos invisíveis. E eles, por si só, então, deveriam fazer algo para agradar esses espíritos. Porque se não agradassem esses espíritos, então eles tinham na sua mente, no seu entendimento, no ensinamento que havia sido passado, na sua casa, na sua forma de viver, que se não agradassem, então, esses espíritos, poderia vir sobre eles doenças, pobreza, não chovia, a terra não dava o seu fruto, as mães não geravam filhos. Eles tinham esta forma, este pensamento, este miticismo, essas filosofias que havia impregnado em toda a cidade de Colossos. Havia, então, esse pensamento grego que já vinha se estabelecido, havia se estabelecido sobre a cidade de Colossenses. E é claro que os irmãos, agora convertidos, também vinham deste pensamento, vinham desta forma de viver, vinham, saíam deste lugar de miticismo, dessa falsa ideologia, desta falsa doutrina. E agora, então, quando vinham para Cristo, muitos deles enfrentavam agora dificuldades, enfrentavam situações difíceis com agora o novo ensinamento do Evangelho, com a nova pregação do Evangelho. É claro que se estabeleceu em Colossos um grupo de falsos ensinadores que estavam sobre uma forte influência, que tinham uma forte influência e que misturava elementos da filosofia grega juntamente com o judaísmo, essa espécie de gnosticismo. Deixa eu só aceitar mais um irmão aqui. Então, ele estava sobre esta influência, esse gnosticismo, essa religião do ministério que estavam ao seu redor, que havia em muitas cidades ali já no início do primeiro século. É claro que isso em Colossos era ainda mais aprofundado, era ainda mais, com as suas raízes mais profundas. Em parte, esses movimentos ensinavam que os irmãos de Colossos estavam sujeitos a uma diversidade de forças espirituais que precisavam ser apaziguadas por meio de venerações, ascetismo e de vários rituais, dias santos. Eles vinham enfrentando tudo isso. Agora, com a mensagem do Evangelho, são convertidos, se rendem a Cristo. E agora estes falsos ensinadores, observa isso, com as suas falsas doutrinas, eles vêm pregando que Cristo não é o suficiente, que para se achegar a Deus havia degraus, precisava passar por momentos, por situações, que precisava agora eles fazerem a sua parte, porque só o sacrifício de Jesus não bastava. O sangue de Jesus não era suficiente para eles se achegarem a Deus. Mas Paulo, com a mente de Paulo, ele justamente escreve esta carta aos irmãos de Colossenses, com o objetivo de ajudar os irmãos a permanecer firmes na verdade de Deus, que os irmãos já haviam aceitado, em virtude da união deles com Cristo. Se você for observar no capítulo 2, no verso 10, Paulo diz assim: estais perfeitos nele, ou estais aperfeiçoados. Paulo vem dizendo, olha, vocês já foram aperfeiçoados em Cristo. Luiz Saigão explica que os hereges de Colossos fizeram verdadeiro sincretismo de tendências religiosas distintas, criando confusão e desunião na igreja. Esses hereges de Colossos
influenciado por uma cosmovisão gnoticista, gnóstica, acreditava que havia vários níveis de distanciamento entre Deus e o homem. Olha a mentalidade deste povo. Olha como que estava a sua forma de pensar. Na mentalidade deles, era necessário agora estabelecer, passar, galgar estes degraus por meio de experiências místicas, ascéticas, para chegar ao nível superior e, através disso, então, agora, subindo níveis, poder se achegar a Deus. Esse distanciamento que eles pregavam, esse distanciamento, essa posição destes hereges, esta posição desses falsos ensinadores, falsos mestres, com esses elementos de filosofias gregas, judaísmo, e que faziam essa mistura. Porque se você for observar, os irmãos que se convertiam, agora abriam o seu coração para receber a mensagem do Evangelho. E esses hereges ficavam sabendo que em tal lugar se reuniu um povo, tal casa está reuniu um povo. Agora eles iam e traziam isso para os irmãos. E os irmãos que agora estavam com sede de Deus, sede do Evangelho, com a terra pronta para ser semeada. Já não era mais terra de pedregais, espinhos, à beira do caminho, não, agora a terra já estava boa para ser semeada, a verdadeira mensagem do Evangelho, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira forma de viver em Cristo, para Cristo, através de Cristo. Mas quando se achegava isso, agora vinha sobre os irmãos essas falsas doutrinas. E agora, com esta mensagem que era trazida, Cristo não era o suficiente. Precisava eles fazer alguma coisa para que agora pudessem se achegar a Deus. Esse distanciamento enfraquecia o valor de Cristo e da sua obra redentora. Foi por um desses motivos que Paulo combateu o esvaziamento de Cristo proposto por esses hereges. Paulo ensina que Cristo é suficiente e enche toda a plenitude, todo espaço entre o céu e terra. Observa Colossenses 1, verso 19. Temos uma referência sobre isso. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quando trata aqui de plenitude, todo o espaço. Não há lugar que Cristo não habita, não há espaço que Cristo não habita. O que Paulo vem trazendo? O que Paulo vem dizendo? Olha, esses ensinamentos, esses falsos ensinamentos, essa cosmovisão gnosticista, gnóstica, esses ensinamentos perturbados, essas filosofias, não podem enfraquecer o valor que tem Cristo, o poder de Cristo, o sacrifício de Cristo, porque Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente e vós já foram aperfeiçoados. É o que ele trata no verso 10 do capítulo 2. Vós já foram aperfeiçoados em Cristo. Não há necessidade agora de estabelecer estes degraus para se achegar a Deus, porque através de Cristo você se achega a Deus. Porque o Senhor foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É o que diz lá no 19 do capítulo 1. Ou o verso 9 do capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vem dizendo, irmãos, esses ensinamentos de outros deuses,
Porque Paulo chega a dizer, olha, não há outro Deus, é só Cristo, é só Cristo. Mas esses ensinamentos de outros deuses, não é necessário, Cristo é suficiente. E se você for observar, parece que nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o que estava vivendo a igreja, os irmãos de Colossenses. Porque há um esvaziamento em nosso meio evangélico cristão, que parece que dizer que só Cristo não é o suficiente. Observa comigo. Quando ministramos, estamos na igreja, e nós olhamos e dizemos, Cristo Jesus está aqui. Jesus Cristo está neste lugar. Nós ficamos, amém, Jesus está aqui e tal. Parece que isso não tem aquela relevância. Não há aquele impasse que deveria dar. Mas se você olhar e falar, Jesus Cristo está aqui, e tem mais 5 anjos, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê, e está trazendo isso na mão, agora tem valor. Nossa, agora é. Mas o Cristo, o verdadeiro Cristo, ele sozinho, parece que nos dias em que vivemos está perdendo a essência da sua virtude, da sua plenitude. É o que estava acontecendo com os irmãos em Colossos. As falsas doutrinas, embora que Paulo diz aos irmãos no capítulo 1 e também no capítulo 4, olha, eu me alegro, eu estou feliz porque os irmãos estão firmes na fé em Cristo. Eu me alegro com a igreja. Eu me alegro como os irmãos estão servindo ao Senhor. Eu me alegro da forma do vosso culto a Deus. Mas eu sei que lá no fundo do coração, lá no fundo, tem essa sementinha, tem esse ponto que precisa ser tratado. Aí Paulo vem dizendo, há esta obra redentora de Cristo, que é o suficiente, não precisa de intermediário, não precisa de gnosticismo, não precisa desta mentalidade mística, não precisa chegar a um nível superior. Não acreditem nesse distanciamento entre Deus e o homem, porque Cristo veio, morreu na cruz para nos aproximar de Deus. Embora, e apesar de tudo isso, nós vamos dando sequência. Apesar de toda esta confusão teológica gerada pelos falsos ensinos, falsos mestres, a imagem dos irmãos de Colossenses, os irmãos colossenses, é de uma igreja cristã obediente ao evangelho apostólico, e pela qual Paulo dá sinceras graças, é o que nós dizemos. Paulo trata disso lá no capítulo 1, verso 4 ao 6. Observa comigo. Verso 4 ao 6. Porquanto ouviste da vossa fé em Cristo Jesus, a vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Paulo fala sobre a firmeza da fé dos irmãos. Embora que havia toda esta confusão teológica, toda esta pressão, que a igreja de Colossenses estava sofrendo esta pressão, mas havia irmãos ali firmes com o Senhor. Havia irmãos que não arredavam o seu pé de Cristo, da rocha que é Cristo. Permaneciam inabaláveis no evangelho pregado pelos apóstolos, no evangelho apostólico.
Paulo também trata sobre o amor com que o Espírito anima aqueles irmãos, no verso 8 deste capítulo. Irmãos, eu acho muito lindo esse texto de Colossenses. É uma das epístolas de Paulo assim que me deixa encantado. De uma forma muito resumida, Paulo trata de diversos assuntos, de uma tamanha seriedade e de uma tamanha referência nos dias em que vivemos. Embora que fosse um tempo tão distante, que ele escrevia a igreja de Colossos, mas parece que é tão contemporâneo nos dias em que vivemos. É claro que Paulo revela ter ficado feliz ao saber das suas vidas cristãs inabaláveis, e bem como a sua fé está estabilizada em Cristo, há esta estabilidade da sua fé em Cristo. Observa comigo capítulo 2, verso 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Embora eu não tenha ido ver os irmãos, embora eu não estou presente no corpo, mas eu me alegro pela firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos adiante, irmãos. Encerrando aí a nossa parte introdutória, vamos a mais algumas informações sobre a carta de Paulo aos Colossenses, aos irmãos de Colossos. A autoria de Paulo é afirmada já no verso 1 do capítulo 1 e também mais à frente da carta de Colossenses também há esta afirmação que Paulo escreveu esta carta. Nós vemos isso em Atos 28, Colossenses 4:12, que Paulo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, então agora Epáfras, que seria o que desbravou, o que fundou, o que estabeleceu a igreja em Colossos, vai visitar Paulo em Atos 28, em Colossenses 4:12 e 13. Nessa visita agora, Epáfras informou a Paulo sobre o progresso do evangelho neste vale, no vale de Lico. Embora grande parte do relato fosse animador, você percebe isso no texto a qual nós citamos, há um assunto que perturba Paulo e que teve de ser anunciado. Falsos ensinamentos estavam sendo introduzidos na congregação. E se não fossem reprimidos, poderiam subverter o evangelho, colocando os irmãos de Colossos, a igreja de Colossos, em uma servidão espiritual. Paulo trata muito disso no capítulo 2. Paulo vem tratando muito disso sobre as falsas doutrinas a partir do verso 4 do capítulo 2. Mas ainda a nível de informação, local e data, Paulo escreveu a carta como uma resposta a essa necessidade da igreja. Como nós temos uma certa dificuldade em dizer datas, nós dizemos sempre aproximadamente, por volta deste ano. Provavelmente a carta de Colossenses foi escrita ao ano 52 depois de Cristo. Na visão da maioria dos estudiosos, faz parte do grupo das chamadas cartas da prisão. Nós citamos isso quando tratávamos de Éfeso e também de Filipenses, que também são cartas da prisões e que também se conclui com a carta de Fílemon. A carta ela foi ordenada aos cristãos da cidade de Colossos, entregue por Tíquico, que Paulo havia enviado a eles, e também haviam enviado à igreja de Éfeso, a igreja de Efésios. Isso trata lá na carta de Efésios, no capítulo 6, se não me foge a memória, no versículo 21. Um dos principais temas, ou alguns dos principais temas da carta aos Colossenses
é que esta carta tem muito a ensinar-nos, principalmente nas questões relativas à cristologia e à eclesiologia, bem como no combate aos falsos ensinos. Se nós formos observar, há um texto glorioso que trata para nós escrito na carta de Colossenses, que afirma com muita intensidade a plena divindade de Cristo. E contém um dos textos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da sua glória. E eu quero que você acompanhe comigo. E é um dos textos que eu gosto muito de ler. Até por umas igrejas que nós passamos, em algumas das oportunidades, eu citei esse texto. Porque é um texto que eu gosto muito, que trata da supremacia de Cristo, do poder de Cristo, da autoridade de Cristo, da grandeza de Cristo, da soberania de Cristo. E esse é um dos principais temas que Paulo trata em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Leia comigo. Observa. Antes de nós lermos, eu quero que você relembre comigo a situação da igreja de Colossenses. Os falsos ensinamentos, miticismo, filosofias, degraus para se achegar a Deus, espíritos pairando no ar, entre o céu e a terra, agora espíritos que precisavam de alguma forma serem alegrados, de alguma forma havia uma necessidade de agora satisfazer esses espíritos. Aí Paulo vem escrevendo aos irmãos e tratando da supremacia de Cristo, do verso 15, ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Que texto glorioso. Paulo vem dizendo, irmãos, não precisa desse miticismo, não precisa de intermediário. Cristo é plenitude. Aleluia, Jesus. Isso segue até o verso 23. Eu acho muito lindo como Paulo vem tratando com os irmãos. Ele trata isso com muito amor, com muito zelo. Se você for mergulhar nos escritos de Paulo, há pontos que ele chega a dizer, olha, observa comigo, capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha, eu quero que vocês saibam que eu tenho combatido por vós. Eu tenho guerreado por vós. Este combater aqui é o mesmo combater que Paulo usa mais à frente, quando ele trata também com os irmãos sobre a avareza da idolatria, que Paulo também trata com os irmãos lá no capítulo 3 do amor fraternal.
É o mesmo combater esta guerra. A esse momento, é uma luta corpo a corpo, é proximidade. Eu tenho combatido por vós. Paulo trata isso com muito amor com os irmãos. Outro tema principais, nosso horário passa depressa, né, irmãos? Os temas principais da carta de Paulo é o ministério de Paulo aos Colossenses, que ele trata isso do capítulo 1, verso 24, ao capítulo 2, no verso 7. Paulo vem tratando disso, do seu ministério, o ministério de Paulo aos Colossenses. Outro dos temas principais que Paulo trata também é a advertência acerca das heresias e das falsas doutrinas, que nós comunicamos aos irmãos com muita ênfase. Ele trata disso no capítulo 2, desde o verso 8 até o final do capítulo, verso 23. Há um dos textos muito lindo que agora Paulo, além do que ele já escreveu no capítulo 1, a partir do verso 15 ao 23, ele também trata no capítulo 2 a supremacia e a suficiência de Cristo. Paulo trata disso com muita ênfase também, a supremacia e a suficiência de Cristo. Outro tema principal sobre a carta de Colossenses que Paulo nos escreve é a vida em Cristo, tratando todo o capítulo 3 e uma parte ainda do capítulo 4 até o verso 6, que Paulo trata agora de uma exortação à santidade, o amor fraternal, os deveres domésticos, que é muito lindo. Paulo trata sobre a exortação, a oração e a sabedoria. Paulo vem tratando disso com os irmãos. Paulo olha e diz, olha, a vossa vida em Cristo agora precisa ser olhado para o alto. Observa comigo o capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo vem tratando disso, a vida em Cristo. Observa o verso 8 do capítulo 3. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros. E Paulo vem trazendo toda essa exortação à santidade. Lá no verso 13, Paulo trata de um dos assuntos preeminente em todas as cartas de Paulo, e é um ponto teológico que Paulo nos traz sobre a comunidade entre os irmãos, a vida cristã. Ao verso 13 do capítulo 3, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo trata de tudo isso e ainda aponta para Cristo. Paulo trata disso e diz, lembra de Cristo. Lembra de Cristo, Cristo vos perdoou, então exerce também em vossa vida o perdão. Paulo trata sobre os deveres domésticos, de maridos com a esposa, das mulheres com os maridos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. E eu acho tão lindo a expressão que ele trata no verso 23 do capítulo 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que não recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo servis. Isso é lindo demais, o que Paulo trata aos irmãos. Isso é de uma grandeza e de uma profundidade extraordinária. Se você for meditar, não simplesmente uma leitura superficial, não. Mas se você for parar, analisar,
com esse contexto que nós trouxemos aos irmãos de alguns pontos sobre a igreja, você vai ver a profundidade que tem esse escrito de Paulo aos irmãos de Colossenses. Dando sequência, dentre seus grandes momentos, a carta de Paulo possui um magnífico cântico de louvor a Cristo, que é aquilo que nós citamos lá do verso 1, do capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. É um hino magistral, um hino que exalta Cristo como Senhor de toda a criação. É o autor da reconciliação. Há também, do verso 18 ao verso 20, uma oração, no capítulo 1. Se você for analisar isso com calma, você consegue compreender e entender. Há essa extensa oração paulina que ele traz em todos os seus escritos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Essa oração paulina extensa acaba justamente levando o apóstolo Paulo ao cântico. Embora o cântico louve a Cristo, observa isto, é surpreendentemente que os nomes Jesus, que o nome de Cristo, Senhor, não aparecem. Se você for observar, não aparecem. A estrofe começa simplesmente, Ele é. E agora Paulo sabe exaltar a Cristo sem cair no erro de dizer Senhor, Senhor, mas ele louva o Senhor com a verdade, com o coração aberto, louva o Senhor de verdade. Ele olha para os irmãos e diz, eu não preciso dizer quem é, porque os irmãos já sabem de quem eu estou falando. Não preciso dizer que é Cristo, que é Cristo, que é o Senhor, que é o Senhor, porque os irmãos agora já conseguem entender que eu estou falando de Cristo. No nosso material de apoio, que vai ser enviado no grupo após o encerramento, há também um breve esboço, como de costume, que nós temos deixado aos irmãos, com a introdução, saudações e relatos, a supremacia de Cristo, Cristo cabeça da igreja e da criação, o ministério de Paulo aos Colossenses, a advertência contra os falsos ensinos, vivendo em Cristo, a antiga humanidade, a nova humanidade, orientações práticas, e lá no capítulo 4, do verso 7 ao verso 18, então, tratando de saudações finais, que ele expõe ali todos os seus colaboradores, Tíquico, Onésimo, Aristarco, ele trata desses irmãos, Epáfras, Demas, trata também até sobre João Marcos. Se João Marcos for vos visitar, saúde-o, recebei-o convosco. O ministério de Paulo abraça todos esses irmãos. É por isso que é um ministério que seguiu muito avante, porque abraçou, havia pessoas com as mãos dadas na mesma fé, no mesmo amor. Paulo dá graças a Deus, nós já estamos caminhando para o final, quando ora insensavelmente pelos irmãos de Colossenses. Ele o faz porque já ouviu da sua fé em Cristo Jesus, do seu amor que nutrem para com os outros cristãos. Há quem veja aqui o testemunho das participações de Colossenses na grande coleta em prol dos pobres da comunidade de Jerusalém. A descrição que ele recebeu indica não somente que Cristo Jesus é o objeto da sua fé, como que ele é o ambiente vivo no qual a sua fé é exercitada. O relato sobre a fé e o amor é o motivo da ação de graças. O fato de não conhecer, o fato de Paulo não conhecer esta comunidade, o faz confiar unicamente no relato que ele recebeu, que serve para valorizar ainda mais a experiência comunitária
e a confiança que Paulo tinha com os seus companheiros, principalmente aqui com Epáfras, que traz as notícias a Paulo. O cristianismo, através dos ensinos de Paulo e desta carta, nos ensina a viver a fé, introduzindo o crente numa comunidade, através desta, ao povo de Deus. A fé nos ensina que a fé não encontra chão no individualismo, que não é um indivíduo por si só, mas há a necessidade da comunhão. Também nos ensina a esperança que expressa por eles, que resultou no anúncio da palavra, será recompensada. A palavra esperança, junto com fé e amor, forma a trindade familiar aos escritos paulinos, e você consegue observar muito isso. Salvação, já experimentada pelos cristãos dos presentes, tem um aspecto futuro, está preservada nos céus. Esta esperança agora vivida por eles, no aqui e agora, é o fundamento da fé que gera confiança de que a palavra da verdade está produzindo fruto e está crescendo, no texto ao qual nós lemos. Há essa dimensão escatológica de Paulo, esperançosa, transformadora. Para Paulo, o evangelho está experimentado vitórias, mesmo sendo algumas poucas comunidades, de algumas dezenas de pessoas, sequer muitas vezes percebidas, no meio de um imenso império romano. Apesar da sensação dessa individez, dessa insignificância para o império, Paulo é firme ao anunciar o evangelho que conquista e que está ativo no mundo inteiro. Você consegue observar isso? Os falsos ensinadores agora tentam a fuga espiritual, confundindo a mente dos irmãos. Quando Paulo fala de Cristo no decorrer ou no correr desta carta, quer lembrar que ele é a negação do ensino que apareceu aos Colossenses, que Cristo é contra os falsos ensinos, que a supremacia de Cristo, a suficiência em Cristo, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Ele assumiu a sua humanidade, realizou o seu ministério. Cristo assumiu a sua humanidade, realizou o seu ministério, encarnou, não fugiu da cruz. Cristo é corporal por dois lados. Tem um corpo que morreu na cruz, e por esse corpo é a comunidade concreta de Colossenses e todas as comunidades em que se realiza a igreja, a assembleia total do povo de Deus, que está firmada em Cristo. Com a habilidade que Paulo tinha a escrever aos irmãos, e com a sabedoria que Paulo tem, ele não ofende de uma forma violenta com as palavras, nem rotula sua prática, mas apresenta um evangelho puro, ele apresenta um evangelho com pés no chão, ele rejeita a fé que só tem palavras, mas ele diz que a fé precisa também produzir algo, demonstrar atitudes, viver uma vida prática com Cristo. Paulo poderia olhar aos irmãos e dizer, não é assim, não é desta forma, estão fazendo errado, estão vivendo errado, mas Paulo não os agride, Paulo não os violenta com palavras. Se você for observar, Paulo lá no início, ele vem elogiando os irmãos. Isso aqui é de um ensinamento muito prático para as nossas vidas. Paulo lá no capítulo 1, ele vem dizendo, olha, eu tenho conhecimento de vós, que estáis firmados em Cristo, que a sua fé está em Cristo, que vocês estão firmes no evangelho ministrado pelos apóstolos. Mas olha, tem um pontinho aqui, tem algo aqui, tem uma maneira aqui. E eu encerro nosso estudo de hoje dizendo, a fé cristã é histórica. Ela deita raízes na vida dos homens, mulheres, crianças,
que trabalham, sofrem e lutam para construir uma existência comunitária com sentido neste mundo, voltado para Cristo. A fé cristã, ela transpõe barreiras, transpõe línguas, povos, nações, tempo. Tudo isso é vencido através da fé em Cristo Jesus. É o que Paulo vem nos ensinando através da carta de Colossenses.